Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita satisfação que a Aliança Municipal Espírita de Cataguases promove mais um mês espírita, com o tema Desperta, ó tu que dormes. Hoje nós teremos o nosso irmão Luiz Carlos Martins dos Santos, da cidade de Rio Novo, desenvolvendo o tema Perante a Impermanência. Neste momento, eu convido a todos para elevar o pensamento em prece, para que possamos dar prosseguimento ao trabalho da noite de hoje. Amado Mestre, Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, em comunhão de pensamentos, apesar de fisicamente estarmos distantes, mas pedindo a espiritualidade que nos assiste em prol do movimento espírita da cidade de Cataguases. Pedimos que o nosso irmão, Luiz Carlos, seja revestido de muita paz, de muita luz, ao transmitir para nós o recado dessa noite. Bom estudo a todos e pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Cumprimento os amigos de Cataguases, cumprimento os amigos de Rio Novo e os amigos de outras localidades que estejam nos acompanhando neste momento, agradecendo também o convite da Aliança Municipal Espírita de Cataguases para mais um mês espírita que se realiza já há tantos anos. A nossa gratidão pela oportunidade de fazermos essas reflexões propostas para essa noite juntos. Nós queremos, inicialmente, parabenizar o nosso codificador, esse homem que, no espaço de tempo tão curto, uma década, pouco menos que uma década e meia, de 1855 a 1869, desenvolveu tantas ideias e nos ofereceu tantos parâmetros e tantos caminhos para a libertação da nossa consciência ou das nossas consciências, permitindo-nos o acesso a essa ciência e filosofia que traz consequências morais para a nossa conduta na Terra, enquanto educandos que somos do Mestre Jesus, que nos acolheu nesse processo de aprendizagem. Nós vamos, fazendo essa referência a Kardec, nós vamos iniciar buscando no Livro dos Espíritos o nosso ponto de partida. Na questão 776, o codificador vai nos trazer uma questão diferenciando. Era uma dúvida que ele tinha com relação ao estado de natureza e com relação à lei natural. E ao perguntar aos espíritos se seriam a mesma coisa, os espíritos vão dizer que não, e vão mais além. Eles afirmam que a civilização é incompatível com o estado de natureza. A lei natural é aquela que vai contribuir para o progresso da humanidade. Ou seja, nós temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada. O pensamento materialista vai estabelecer como ponto de partida o nascimento e como ponto de chegada o falecimento, a morte ou a desencarnação. Nós não nos referimos a esse ponto de partida e a esse ponto de chegada da visão materialista. A vida tem um ponto de partida que é aquele em que nós estamos, no momento consciencial em que nós nos encontramos,
nós estamos sempre iniciando uma jornada, sempre iniciando uma caminhada. Não por acaso os verbos que se referem a Jesus estão sempre no gerúndio, exemplificando para nós a necessidade da ação permanente. E o ponto de chegada, ele é aquele que se perde na infinitude dos tempos, se estendendo ao infinito, porque a caminhada nunca termina. O ponto de chegada, ele não tem caráter de terminalidade. Ele é a meta a ser buscada incessantemente dentro desse perfil de perfectibilidade que nos é apontado pelo Cristo, quando ele diz para sermos perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Ocorre que, na questão 781, também de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se é permitido ao homem deter a marcha do progresso. E os Espíritos respondem que não. Isso não é permitido ao homem. Mas eles vão dizer que o homem pode entravar algumas vezes esse progresso. Nós podemos ser, em alguns momentos, em vários momentos, aqueles que vamos não dar continuidade ao processo de mudança contínua, de progresso contínuo a que estamos submetidos. Nós ignoramos o fato de que estar mergulhado na matéria, estar vivendo sob o jugo da matéria durante a experiência reencarnatória, significa estar imerso em uma realidade transitória. Emmanuel tem até uma página que ele chama de transitoriedade. É na obra Caminho, Verdade e Vida, a lição 72. Ele vai dizer: bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. É o que muitas vezes a gente não faz. Às vezes a gente prefere se acomodar na rotina. E a rotina, ela tem os seus prós e tem os seus contras. Se por um lado ela nos oferece segurança, se por um lado ela nos oferece a possibilidade da disciplina, ela também robotiza, ela também faz com que a gente deixe de viver as coisas de maneira espontânea, de maneira natural. Dentro da nossa história, olhando para trás, o nosso processo evolutivo, dentre as ideias, as teorias, aliás, que são mais aceitas pelos cientistas, nós vamos encontrar a teoria do Big Bang. 14 bilhões e meio de anos, mais ou menos, onde os cientistas dizem que teria surgido o universo. Nós não estamos entrando aqui no mérito da questão do que existia antes. Estamos apenas apontando um suposto ponto de partida a partir do ponto de vista científico. Então, 14 bilhões e meio de anos, Big Bang, ou a grande explosão. E aí nós temos uma onda de energia, uma onda de matéria, e vamos ter cerca de 600 milhões, mais ou menos, de anos depois, o surgimento das primeiras galáxias, conforme os últimos estudos estão apontando. E há cerca de 4 bilhões e meio de anos, vamos ter o surgimento da Terra, a formação do planeta Terra. Depois disso, ou seja, entre 3,5 a 4 bilhões de anos, vamos ter o surgimento da vida. E aí vai surgir, aliás, uma sequência de vida na Terra
que vai chegar até os animais superiores, até os mamíferos superiores, e há cerca de 250 mil a 350 mil anos vão surgir aquilo que seriam os futuros seres humanos, como se fosse ali o surgimento dos seres humanos, mais ou menos nesse tempo, né? Ou seja, há um processo contínuo de transformação. Se nós formos olhar desde o Big Bang, nós vamos ver que há um processo que não cessa. Há uma mudança constante, a tal ponto que, antes de Sócrates, um filósofo pré-socrático vai dizer que a única coisa que não muda é que tudo muda. E aí a gente tem como que se fosse um paradoxo, né? Porque ao nosso redor, e inclusive dentro de nós, tanto dentro de nós no campo biológico quanto no psíquico, tudo é impermanente. Só a mudança é que é permanente. E a questão é, se nós somos o que conseguimos ser até hoje, e se queremos ser algum dia aquilo que pretendemos ser, aquilo que foi apontado para nós como sendo o nosso futuro, como sendo a nossa meta, isso só é possível através de alguma mudança. Porque foi através da impermanência que nós chegamos aonde estamos. E é através da impermanência que nós precisamos chegar onde devemos chegar. E a impermanência, ela não tem pretensão de ser, ela é porque o motor da vida, o motor evolutivo de tudo o que somos, de tudo o que nos rodeia, é justamente a transitoriedade. Pois bem, como é que nós vamos, então, conseguir operar as mudanças necessárias, alterar essa realidade? Será que nós somos parte ativa nisso? Ou nós somos apenas aqueles que sofrem passivamente as intervenções da realidade universal que se transmuta sempre? No túmulo de Allan Kardec, nós vamos encontrar aquela frase que todos nós conhecemos: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Ora, se essa é a lei, e isso está implícito nas questões que vimos em O Livro dos Espíritos ainda há pouco, se essa é a lei, nós estamos subordinados a ela, porque nós fazemos parte da criação. Nós fazemos parte dessa realidade na qual nós estamos imersos. Tem um livro chamado Harmonização, que o Emmanuel escreveu através do Chico, onde ele afirma: a vida é movimento e ninguém que se responsabilize pelo seu patrimônio poderá ficar em inatividade beatífica. Vejam que é um convite muito forte, é uma afirmação bem intensa acerca da nossa responsabilidade. Porque patrimônio, citado por ele aqui, não é o patrimônio material. O patrimônio aqui é aquilo que nos pertence. Não tem absolutamente nada a ver com o conceito de pertencimento na Terra. O carro, a casa, o corpo. Mas aquilo que nos pertence como espíritos imortais. Aquilo que verdadeiramente nos acompanha na nossa jornada evolutiva. Nós somos responsáveis pelo nosso patrimônio. É como a parábola dos talentos nos ensina tão bem.
A nossa reflexão, ela vai se basear, a partir de agora, muito numa obra que eu acredito que a maioria conheça, né? O Pensamento de Emmanuel. Martins Peralva é o autor, né? E nessa obra, no seu capítulo 8, ele vai trazer uma página que tem muito a ver com essa questão da impermanência. Ele fala de evolução. E ele vai citar 4 fatores que são essenciais a todos nós no desenvolvimento desse processo. O primeiro fator que ele cita é a compreensão da necessidade de mudar. Esse é o primeiro passo. Então, quando se fala em avançar no nosso processo evolutivo, significa que amanhã, não necessariamente amanhã dia, mas no amanhã, no futuro, não tem como, ou não é razoável que eu continue sendo o que eu sou agora. Não é razoável que eu continue apresentando os mesmos limites, as mesmas tendências, as mesmas buscas que eu apresento agora. Não é. Há que se ter uma mudança. Mas acontece que para essa mudança começar a acontecer, eu preciso saber a quem eu quero mudar. Porque normalmente, diante de um convite à mudança, e esses convites chegam nem sempre de uma forma agradável, mas quando alguém nos aponta alguma imperfeição, alguma atitude menos feliz, ou nos convida a revisar algum tipo de postura, a primeira coisa que a gente faz é explicar. Nós nos preocupamos em explicar por que é que nós agimos de tal forma, por que é que nós somos de tal forma. Eu sou assim por causa da educação que eu recebi, eu sou assim, eu estou assim porque eu tive um dia muito cheio e meu chefe me tratou muito mal, eu estou assim porque eu estou enfrentando um problema muito difícil. Então nós vamos transferindo para pessoas e coisas aquilo que vai nos impedir de enxergar, de compreender a necessidade da mudança. E vejam que esse tem que ser um processo interno, essa compreensão tem que ser interna. Nós podemos ter amigos que nos falem, espíritos que nos falem, nós podemos ter aqueles que nos estimulam a essa mudança, mas enquanto eu não aceitar isso internamente, e aí o Martins Peralva vai complicar um pouco, porque ele vai dizer que essa compreensão, ela passa por um processo de sentir necessidade de mudança. Porque eu posso compreender sem sentir essa necessidade. Eu posso até compreender, mas posso não querer mudar. Então é uma compreensão que vem acompanhada desse sentir. E ele coloca 3 fatores que vão nos levar, ou que podem nos levar a essa compreensão: a luta, o sofrimento ou a assimilação da própria verdade. Então vejam que de uma forma ou de outra, em algum momento a gente vai precisar de compreender a necessidade de mudar e sentir a necessidade de mudar. Quando alguém nos chama de egoísta, quando alguém nos chama de petulante, quando alguém nos fala aquilo de que nós não gostamos, ao invés de nós refletirmos sobre até onde aquela pessoa tem razão, ou se ela não tem razão, a princípio, até onde eu não tive um comportamento em algum momento que permitiu que ela tivesse essa percepção. Sem essa compreensão, não há ponto de partida. Jesus chega a perguntar-nos, né? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Então nós precisamos compreender
e sentir essa necessidade da mudança. O segundo fator que ele coloca é que nós precisamos conjugar boa vontade, esforço e perseverança. E ele coloca os três como sendo interdependentes. Porque muitas vezes a gente tem o discurso, eu quero mudar, eu vou mudar. Mas se eu não conjugar boa vontade, esforço e perseverança, eu não chego a lugar nenhum. Então eu começo com a compreensão de que eu preciso mudar. A partir dessa compreensão que eu preciso mudar, eu vou colocar a minha boa vontade, eu vou colocar o meu esforço e eu vou perseverar nessa busca de mudança. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter recaída certamente. O fato de nós estarmos reencarnados significa que nós temos carências. Significa que nós temos ainda um aprendizado a realizar com relação àquilo que estamos, com relação às coisas que nos cercam, às pessoas que nos cercam. Significa que alguma coisa deu errado no nosso passado. E aí nós estamos aqui de volta para trabalharmos na correção dessas circunstâncias que se tornaram negativas, que se tornaram peso na nossa jornada. Então, há uma dinâmica aí de impermanência que precisa ser percebida por nós nas nossas experiências. Pois bem, se eu não conjugo perseverança, eu também corro o risco de não seguir adiante. Porque a perseverança é justamente a minha capacidade de fazer de forma contínua. E nós nos lembramos daquela afirmativa do mestre, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Salvos da própria ignorância, salvos do próprio estado de adormecimento de consciência, salvos dos próprios limites na alma por conta do estacionamento indevido em posturas de teimosia e de equívocos. Depois que ele fala nesse segundo fator, ele vai trazer um terceiro fator. Então, se eu compreendi, se eu senti essa necessidade, se eu começo a aplicar a boa vontade, dedico o meu esforço e persevero, isso ainda não é tudo. Ele vai dizer que é preciso uma firme deliberação de estabilizar a mudança. Porque muitas vezes a gente começa uma mudança e se permite retrogradar. O espírito não retrograda. Quando nós retrogradamos numa atitude, significa que não houve uma conquista consolidada daquela virtude. Houve uma mudança que não se estabilizou. Vejam que muitas vezes isso acontece com os vícios externos, aqueles mais fáceis de serem percebidos, porque existem outros, talvez bem piores do que, porque são os vícios morais, né? Mas a gente sempre cita aqueles que são mais palpáveis, vamos dizer assim. A pessoa que fuma e decide parar de fumar, pode acontecer de, numa recaída, ela voltar ao hábito. O toxicômano,
Muitas vezes, diante de uma oportunidade, diante de um momento de fragilidade, muito embora já há um tempo se firmando naquele caminho, ele acaba por não conseguir manter aquela mudança que iniciou. Para a gente não citar só vícios externos, muitas vezes aquela pessoa que tem um vício da maledicência e decide buscar esse caminho e consegue se manter quieta por um bom tempo, mas num determinado dia ela tem um convite irresistível, porque a fofoca é daquelas de fazer brilhar os olhos e aí ela acaba caindo. Então, a estabilização da mudança, ela é importantíssima, porque normalmente nós temos o quê? Nós temos saudade do nosso passado. Então, para que não haja recaída, a gente precisa de ir repetindo aquele hábito novo até que ele se consolide. Nós vamos encontrar também no Evangelho uma frase que muitas vezes não é compreendida por aqueles que se deparam com ela. É aquela que diz que ao que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase cabe nesse momento da nossa reflexão, ela cabe nesse aspecto, porque aqui Jesus está ensinando, quando ele diz ao que tem será dado, quer dizer, aquele que já conquistou, aquele que já consolidou, esse tende a ir para frente. Porque já houve uma incorporação, já houve uma consolidação. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, se você iniciou o caminho, mas se nessa jornada, nessa busca, não houve uma consolidação, ainda há possibilidade de queda, na queda, não é o que nós vemos com muitos espíritos acontecendo, ou já aconteceu, de ter uma jornada, às vezes, muito produtiva e, por conta de uma experiência infeliz, joga por terra todo um trabalho. Não joga por terra no sentido de destruir ou de invalidar, mas cria um campo de resgate que não precisava existir mais. Então, a nossa movimentação, ela precisa ser aquela que se estabilize no sentido de manter essa busca, manter essa atitude correta. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos alerta que as regiões infernais estão repletas de movimento. Ou seja, fazer movimento, as trevas também fazem. E muito. O mal se agiganta movimentando-se. Então, movimento por movimento, nós podemos muitas vezes ficar aonde estamos. Mas, para complicar um pouco mais, o Martins Peralva vai trazer um quarto fator na sua análise. Depois de compreendermos, de sentirmos, de empregarmos os nossos esforços, a nossa boa vontade, a perseverança, e depois de conseguirmos estabilizar aquilo que buscamos como mudança em nós, ele vai dizer que nós precisamos ter o propósito de não retroceder na atitude mental superior. Por que ele fala nisso? Ele fala de uma verticalização do processo de renovação. Porque se por um lado o impulso ele vai nos levar para frente, mas não basta ir para frente. É preciso ir para frente e para o alto. Então, vejam bem, nós vamos trabalhar na horizontalidade, porque estamos mergulhados na matéria, somos espíritos vivendo experiências humanas.
estamos mergulhados na matéria, trabalhando na horizontalidade da vida. Mas essa horizontalidade da vida, ela precisa estar assentada numa verticalização do processo. É a cruz. É a crucificação. As nossas mãos operando na horizontalidade da matéria, que é a realidade que nos cerca, que é a realidade onde nós estamos mergulhados. Enquanto que a nossa mente vai estar buscando, não só a mente, mas também os nossos olhos, vão estar no alto, vão estar na linha vertical, buscando conexão com a espiritualidade superior, com a fonte suprema da vida. É aí que tudo vai se completar, no que diz respeito, não o tudo no sentido de nossa completude como espíritos na plenitude, mas o tudo no que se refere àquela busca específica que nós estamos realizando. Aquele foco que nós estamos dando naquela necessidade sobre a qual nós decidimos trabalhar. Naquela imperfeição que nós buscamos aprimorar. A superação dessa imperfeição, e é nesse sentido que eu falei em completude, a superação dessa imperfeição, ela vai se dar a partir daí, a partir dessa crucificação, do trabalho na horizontalidade da matéria, com justaponte ou trabalhando em conjunto com a verticalização. Então, vejamos, esses são os 4 passos ou 4 fatores que o Martins Peralva nos coloca como sendo necessários à nossa aplicação. A nossa aplicação. E aí ele vai falar, logo em seguida, que existem obstáculos, claro. Existem obstáculos, e esses obstáculos ele começa enumerando pelo seguinte. O primeiro deles, reação de antigos companheiros, encarnados ou desencarnados, que se convertem, via de regra, em ferrenhos adversários. Vocês já viram quando uma pessoa, por exemplo, num grupo, uma pessoa é muito falante, só que ela fala em excesso. E aí, um determinado tempo da vida, ela resolve mudar de postura, resolve ficar um pouco mais quieta, ouvir mais, falar um pouco menos. Não demora muito e alguém diz assim, ué, você está tão calado ultimamente, você não vai falar mais não? Ou quando alguém na família é aquela pessoa que implica, é aquela pessoa que briga, é aquela pessoa que cria caso. E aí, se essa pessoa decide mudar de caminho, decide agir diferente, claro que vai ter alguém na família que vai dizer, olha, ele não está fazendo tal coisa mais não, e aí? Está diferente agora? Mudou? O que está acontecendo? Então vejam que essa é uma grande dificuldade. Na doutrina espírita nós vemos os casos dos espíritos muitas vezes que se apresentam como sendo inimigos do passado, aqueles a quem nós indevidamente chamamos de obsessores, porque na verdade os obsessores, simplesmente, o que nós chamamos de obsessores, são simplesmente as nossas vítimas de ontem. São aqueles a quem fizemos sofrer, são aqueles a quem levamos algum tipo de prejuízo, algum tipo de dor, e que hoje simplesmente querem uma reconciliação com a consciência de forma equivocada,
buscando vingar-se de quem foi seu algoz. Então, esses espíritos muitas vezes vão nos buscar. Ou muitas vezes vão nos buscar também porque somos os companheiros deles que os abandonamos na jornada, deixamos de ser companheiros, deixamos de ser parceiros, e eles querem os parceiros antigos de volta. São dificuldades que nós enfrentamos. Essa é a primeira delas que o Martins Peralva coloca. A segunda dificuldade que ele diz que a gente vai enfrentar, certamente, é relacionada à primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a inércia. O Peralva vai dizer que a gente tem muita dificuldade de nos liberarmos dos hábitos que nós cultivamos de forma secular. Vejam que na natureza nós temos esse exemplo, né? Quando você vai arrancar uma planta que tem raízes rasas, uma gramínea, por exemplo, uma planta de raiz rasa, com pouco esforço você puxa e arranca. Mas se essa planta tem raízes profundas, como que é difícil, como que é duro, né? E é isso que acontece com a gente. Nós enfrentamos a inércia. A inércia também se aplica a nós no nosso processo de transformação. Porque para o objeto que está em movimento, ele tem a tendência de permanecer em movimento. E um objeto que está parado tem a tendência de estar parado. Então, a mudança nesses objetos vai acontecer a partir de uma força externa, que vai modificar o seu estado natural. Acontece com a gente. Quando nós reencarnamos e temos o esquecimento do passado por uma necessidade muito lógica e muito bem explicada na codificação, mas em nós permanece aquele impulso de ontem, aquilo que tem raízes profundas em nós. Aquilo que tem raízes profundas porque foram amplamente cultivados por muito tempo, secularmente cultivados em nossas vivências anteriores. E aí, quando nós decidimos mudar, alterar esse quadro, como que é difícil. Nós estudamos a doutrina espírita, compreendemos a proposta espírita de forma racional, mas na hora de agir conforme ela nos ensina, como é difícil. Na hora de fazer calar o homem velho em nós, para abrir um espaço mínimo para o homem novo, como que tudo isso é difícil. Como que é complicado. Por quê? Porque pulsa em nós aquele ímpeto de agir conforme nós estávamos acostumados a agir. E aí a gente assume a direção da casa espírita e vamos ser ali um ditador. A gente assume a condução de um grupo de estudos e vamos ser ali muitas vezes o dono da verdade. Porque são posturas que nós trazemos do nosso igrejismo medieval, que vai se refletir na nossa conduta de hoje. Essa é uma séria dificuldade. É claro que, além das dificuldades individuais, nós vamos enfrentar dificuldades coletivas. Alguma coisa precisa vir de fora para modificar a realidade do indivíduo e para modificar a realidade da humanidade. A pandemia é um exemplo disso. Estamos vivendo um momento na Terra em que uma força externa está buscando mostrar para nós uma necessidade de mudança urgente. No nível individual, cada um buscando autoconhecer-se de forma mais profunda nesses tempos de maiores oportunidades de reflexão. No campo coletivo, a possibilidade de nós, como humanidade, sermos mais fraternos, já que a necessidade do momento não é minha, nem sua, é da humanidade como um todo.
todos os países, em todos os continentes, estão envolvidos na mesma luta. Não estaria aí configurada a interferência de uma força externa para uma alteração mais profunda num quadro coletivo que vem arrastando-se em vícios durante tantos séculos? Um terceiro fator que caracteriza uma terceira dificuldade para nós nesse processo de mudança. Ele vai dizer que nós temos uma irresistível saudade da fantasia e da ilusão que nós vivenciamos. A gente tem, como diz um amigo meu, a gente prefere errar um erro velho do que acertar um acerto novo. Como a gente tem medo do que vai vir no futuro, a gente prefere ficar com aquilo que nós experimentamos no passado. A gente tem uma citação em Hebreus, que na carta, né, de Paulo, em Hebreus, que vai dizer para nós: lembrai-vos, porém, dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, quanto maior a nossa disposição em mudar, maior vai ser a nossa luta. Claro. Então, significa que quanto mais eu empregar esforço, quanto mais eu aceitar, quanto mais eu colocar a minha força de vontade, quanto mais eu buscar essa verticalização, mais luta eu vou ter? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente pede a Deus, Ele não nos dá. Ele nos dá os instrumentos através dos quais nós vamos conseguir. Se nós pedimos força, é só olhar para quem vai para a academia. A pessoa quer desenvolver os músculos, ela vai levantar peso. Se nós queremos nos tornar fortes espiritualmente, nós vamos exercitar os músculos espirituais nos pesos que a vida nos oferece, como sendo oportunidade de crescimento. Não há que se ter medo, não há que se ter receio. Não há que se buscar esse céu de beatitudes e de inércia, de uma quietude apavorante, porque o que nós vamos encontrar é luta. Porque nós precisamos dela. Nós somos imperfeitos, vivemos em meio à transitoriedade. E nós, muitas vezes, nos apegamos a quê? Como eu disse antes, a rotina. Nos apegamos a essa acomodação que traz uma suposta tranquilidade. Felizmente, na Terra nós recebemos um convite daquele que nós chamamos de mestre. Tem uma música muito interessante que se chama Ele Veio. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma. Com esse roteiro e com o roteiro estabelecido por Jesus, não há como não vencer. Basta a gente olhar os exemplos que existem. O caso de João, por exemplo, nós vamos observar que o João que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote no momento em que Jesus recebe voz de prisão, não é o mesmo João que em Atos nós vamos encontrar uma referência de que as pessoas procuravam se colocar no caminho dele porque a sombra dele os curava. Não é o mesmo João. É impressionante
a transformação, o quanto esse homem cresceu, tomando como referência esses dois pontos citados e relativos à história dele. Então, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, procurando deixar um tempo para aquelas pessoas que, por acaso, tenham feito ou queiram fazer alguma pergunta, mas usando ainda do Martins Peralva, no próprio texto que nós tomamos como referência principal, eu vou pedir licença para ler esse pequeno trecho que ele cita para nós. Oportuno lembrar, igualmente, que os primeiros impulsos de renovação espiritual não nos asseguram imediata integração nos planos elevados, uma vez que a condição vibratória é fator básico para a transferência de esfera, da qual depende o nosso clima mental. Olhar de longe cordilheiras altíssimas não significa tenhamos atingido seus picos nevados e belíssimos. Divisar a distância, horizontes de luz, não quer dizer estejamos desfrutando pela vivência de seus encantos. Não se alcança o cume de um monte com o olhar, mas com os pés. Muito oportuna essa fala dele, nesse momento em que a gente observa tanta expectativa com relação à transição planetária, e ainda que estejamos vendo o cenário modificando-se, como sempre se modificou, a impermanência se fazendo tão presente diante de nós, ainda que estejamos diante de tudo isso, também vemos uma crença, diríamos, ingênua, de que a Terra vai estar regenerada daqui a alguns anos. Ela vai estar. Mas essa crença vem acompanhada de uma, pelo menos a impressão que eu tenho, de uma certa mágica, como se os espíritos superiores eles fossem transformar a Terra sem a nossa participação. Eu vou tomar a liberdade de citar mais um pontinho aqui. Os instrutores de mais alto são categóricos sobre o assunto. Os espíritos superiores não nos transferem a sua luz, mas nos fornecem valiosas sementes cujo plantio e cultivo nos pertencerão. Não há transição externa sem transição interna. Se nós ficarmos observando a Terra em transição, seria como o Martins Peralva disse, nós ficarmos observando o cume de uma bela montanha, sem estarmos lá, sem que nossos pés estejam lá. Os nossos olhos estão. Nós vislumbramos, mas não estamos. O problema é que nós precisamos de clima mental para esse planeta regenerado. E esse clima mental, ele só vai vir se perante esse quadro que nos rodeia, que nos visita agora, nós formos capazes de dar esses 4 passos que nós acabamos de refletir sobre eles, superando essas 3 dificuldades que se desdobram em outras na nossa jornada. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Estamos aqui. Que Jesus nos inspire e nos ampare na nossa busca. Transfiro para o Rodney agora.
Nós que agradecemos, né, o Luiz, esse banquete de um tema tão oportuno, né, para a situação que nós estamos vivendo, né? Foi, assim, de muita clareza. Muito obrigada, Luiz Carlos, tá? Por E nada. nós lembramos que o nosso mês espírita continua, né? No dia 17, sábado, nós teremos o nosso irmão Gustavo Ramalho com o tema Despertar para que Jesus resplandeça em nós, tá? E nós lembramos também do nosso programa Momento Espírita, né? Todo domingo, na 101,1, na Multissom, 101,9, desculpa, 101,9, às 8 horas da manhã, tá bom? Então, gente, como ninguém tem mais nenhuma colocação, nós vamos finalizar, né, o estudo da noite de hoje, mais uma vez, agradecendo ao nosso irmão Luiz Carlos, agradecendo a presença de todos, e vamos fazer a nossa prece final. Elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor. Que nós possamos receber a luz deste momento, de um estudo tão esclarecedor para a nossa evolução espiritual, para o momento que estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante da transição planetária que todos estamos fazendo parte. Todos nós que estamos envolvidos no planeta Terra, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, Senhor, voltando o nosso pensamento, a nossa concentração, pelos nossos irmãos que neste momento estão passando por problemas físicos através dessa doença que assola o nosso planeta. Que neste momento nós rogamos a todos eles muita paz, muita serenidade e equilíbrio espiritual. Sabemos que nada é por acaso e que eles tenham resignação e todos tenham muita fé para podermos perseverar durante essa situação. Muito obrigado, Senhor. Estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço a todos, que assim seja. Uma ótima noite, muito obrigado. Boa noite, Luiz Carlos. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Tá? O seu estudo foi maravilhoso. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.